falar de envelhecimento, envelhecer é o processo mais normal do ser humano, né? Ainda bem, né? Só é feliz quem envelhece. Quem não envelhece é porque foi antes do tempo. E é claro que a nossa face também passa por isso. Normalmente a gente se incomoda com as rugas, mas existem outras alterações. E é sobre elas que eu converso hoje com o Dr. Paulo Gutierrez, no quadro Saúde Bucal. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Quero um beijo. Um beijo. Sem batom, tá bom? Sem batom. Doutor, melhor não. Doutor, a gente envelhece como um todo, o nosso corpo todo, e a face, às vezes, a gente vê as rugas, começa a baixar um pouquinho. Mas a gente ainda fala de padrão de beleza? Você vê, o padrão de beleza ainda fala, né? A Gisele Bündchen é o maior padrão de beleza mundial, né? O Brasil exporta beleza. E a gente pensa que é um padrão novo. Quando a gente começa a pensar em padrão de beleza, a gente pensa quando surgiu a bonequinha de luxo, né? O filme clássico e a atriz virou um padrão de beleza. Mas se a gente notar, ele vem se replicando há muito tempo. E a gente acha que isso daí foi uma coisa nova e não é. Na verdade, o padrão de beleza, ele vem desde 1300 antes de Cristo. Seria com essa figura aqui? Nefertiti, exatamente. Era a rainha do Egito, né? Para vocês em casa se situarem, o reinado dela antecedeu ao do Tutankhamon, que é, né, um grande imperador da época do Egito. E faraó, né? Faraó do Egito. E naquele período, ela tinha um padrão de beleza tão espetacular que ela era chamada de inúmeros nomes e os adjetivos eram sempre relacionados ao amor, à beleza. E a partir desse retrato que foi figurado dela, essa é uma escultura da época mesmo, né? Que foi tá num museu, se não me engano, da França, e esse retrata bem o perfil dela. Ela tinha o nariz afilado, a boca carnuda, o lábio fino, e o rosto que a gente fala, que é o rosto que a gente procura hoje também ter como padrão, que é um rosto trapezoidal com a base invertida, quer dizer, de ponta cabeça, um trapézio, né, que seria quase um triângulo, só que sem a pontinha cortada, com a base invertida na parte superior. Esse é o padrão de beleza que se procura hoje em dia também. Que era lá do 1300 antes de Cristo? Mais de 3.000 anos. Mais de 3.000 anos antes de Cristo? Não, 1.300 antes de Cristo, quer dizer, faz mais de 3.000 anos. Mais de 3.000 anos, né? Claro. E aí hoje ainda significa... Então isso quer dizer que, apesar dos tempos mudarem, dos padrões mudarem, é a simetria ainda que se busca? É isso que vai determinar essa beleza? Quanto mais simétrico, uma vez teve um estudo muito interessante, quando a tecnologia começou a evoluir, e aí começaram, eu lembro que exatamente quando começaram a replicar no computador a face de uma pessoa invertida no outro lado. Eu lembro disso. Muito legal. E aí tinha pessoas que ficavam totalmente diferentes. Exato. Esses dias eu fiz comigo, eu tampei metade de uma face, fica diferente. E as pessoas que eram dadas como padrão de beleza, pessoas que eram naturalmente elegidas como belas, elas tinham um padrão de similaridade muito parecido. Exatamente. Quando virava um lado no outro, elas eram bem simétricas. Bem simétricas. E realmente a gente concordava, porque eram pessoas lindas mesmo. Né? Pegaram as pessoas, mas na verdade foi o inverso, né? Pegaram as pessoas que eram bonitas e replicaram. E aí falaram que conceitualmente era bonita, e aí viram que a simetria delas era muito parecida. Exatamente. Vamos falar do rosto na juventude? O que é que muda, doutor? O que a gente pode comparar aqui? Trapézio invertido, né? Então, isso daqui a gente chama de enquadradamento do rosto. Então, o que é o enquadradamento? É a tendência do rosto ficar com a base cada vez mais larga e a base, do trapézio, né? Ela estreita um pouquinho e a ponta do trapézio cada vez ficando mais larga. Quer dizer, a base do rosto vai ficando mais larga. Isso deixa um formato mais quadrado. E são vários fatores que levam a essa perda, né? A gente vê, não só isso, o nariz também tende a ficar um pouquinho mais pontudo, os sulcos tendem a ficar mais evidentes, né? Então, o rosto da juventude é um rosto sem grandes expressões, com tendência trapezoidal, com lábios bem definidos, o sulco entre o lábio e o nariz bem definidinho também, e com o passar do tempo isso vai alterando. E aí isso não tem muito o que fazer, tem, doutor? Não tem como impedir a velhice.
mas a gente tem como envelhecer com dignidade, né? Então é o que todo mundo procura, envelhecer sem aparentar 10 anos mais velho. Perfeito, né? A gente não vai querer parecer que tem 15 anos, não nem 20. Não dá pra voltar no tempo. Se a gente conseguir parecer mais jovem, melhor. Se a gente conseguir ficar na idade que a gente tem, já tá no lucro. Então, mas a ideia é o quê? É você ter essa consciência, o que você pode fazer para evitar o envelhecimento precoce da face. Não vou falar da pele, vou falar da face em geral, porque várias coisas estão ligadas a isso daí. E tem coisas que são inevitáveis, como perda da gordura, né, do rosto, que vai levando ao envelhecimento da pele também. O suporte dessa pele, desse tecido, a perda de elasticidade, né, do colágeno da pele, isso daí tudo vai deixando o tecido mais frouxo e vai tendendo a... E a única lei que funciona no Brasil é a lei da gravidade, né? Então, e aí, por isso... Infelizmente, é a única que funciona. Por isso que vai ficando cada vez com a bochechinha mais baixa. Quer dizer, a gente perde algumas estruturas aqui internas e que acabam fazendo com que o rosto vá aparecendo, exatamente, vai aparecendo aqui na lateralzinha, um tecido mais volumoso, deixando o rosto mais quadrado, a pele do pescoço também, e com isso as marcas de expressão, as manchas, daí por conta do sol, são os fatores extrínsecos, né? Que é o sol, a alimentação que você tem, tudo isso daí é fator que vem de fora para dentro. E os fatores intrínsecos mesmo, que é a perda da gordura, perda da massa óssea, da cartilagem, toda a alteração que existe das células, e aí você acaba também tendo um envelhecimento. Na questão da odontologia, isso não vai conseguir interferir porque isso é questão de pele, mas em questão de osso, já que tem a perda óssea, isso também não tem nenhum procedimento que faça amenizar esse processo? Aí que você se engana. Que bom, adoro quando eu tenho esses enganos. Certo. Por quê? Porque, é claro, você não vai corrigir uma questão externa apenas corrigindo uma questão interna bucal, que é a posição dos dentes, que é a ausência dos dentes, né? Mas vamos pensar o seguinte, uma pessoa que tem lá seus 30 anos, que já começou a ter perdas dentárias, né? Pacientes como eu tive essa semana, entre os 40 anos, e aí com os dentes todos amolecidos, já não tem uma boa mastigação, não consegue triturar o alimento porque os dentes estão amolecidos por problema periodontal. Tá? Pessoa que usa ponte móvel, pessoa que usa dentadura. A gente sabe que a ponte móvel, ela vai dar a capacidade de mastigação em cerca de 40%, 50% da dentição fixa, né? Então, ele não vai ter força. Se não tem força para mastigar, a musculatura fica frouxa, por consequência, a pele perde o suporte e tudo vai desandando. Então, a importância de ter os dentes, a importância de ter os dentes fixos para ter uma boa mastigação, para ter força muscular, para ter tonicidade na pele. Então, esse tratamento seria específico nos dentes, conseguiria ajudar na musculatura, é isso? Exatamente, na musculatura e tonicidade da pele por consequência, né? Porque a musculatura está por baixo da pele. Se a musculatura está frouxa, a tendência, vamos pensar assim, pessoa que não tem a coluna ereta, não tem a musculatura das costas bem definida, o que vai acontecer? A impressão que dá é que ela tem a barriga sobre essa. Por quê? Porque vai arquear, ela não vai ter tonicidade muscular, né? Isso aqui vai ter um excesso de pele. A partir do momento que você trabalha o abdômen com força, trabalha a coluna, a musculatura das costas com força, você tem tonicidade e tua pele fica mais esticadinha também. Certo, e assim funciona o nosso rosto aqui. A gente tem também aqui essa imagem. Essa aqui é com face com perda de volume e com enxerto de gordura. Quer dizer, também outros procedimentos que ajudam. Isso, daí aquela perda da gordura. Rejuvenescimento. Exatamente, aquela perda de gordura que é um processo natural. Hoje já se pensa em repor com enxertos de gordura, a injeção de gordura em regiões bem específicas para você ter um aumento de volume. Os cirurgiões plásticos mais despontados nessa área, hoje eles fazem um trabalho com o paciente reverso. Eles tratam primeiro a parte interna, né? Depois pensar em esticar a pele. A última coisa hoje que se faz é esticamento de pele. Por quê? Porque você tem tantos outros fatores que vão interferir que senão fica só aquela pele esticada, o olho lá para trás, né? Certo. Aí, então, de repente a pessoa ficou oriental, né? Sendo que poderia ter preenchido os sulcos, feito o ácido hialurônico, melhorado a tensão, as linhas de expressão com o botox, ter corrigido a posição dos dentes, que vai dar suporte no lábio, ter feito uma correção ortodôntica para aqueles que têm dentes, para depois, por último, fazer
a esticadinha na pele. Perfeito. Né? Então, olha que legal. A gente tem uma outra visão de cuidados de uma estrutura do rosto que não necessariamente é só espichar. E isso também é só feito em consultório de dermatologia ou também o cirurgião dentista pode fazer esse tipo de procedimento? Alguns procedimentos são cabíveis ao cirurgião dentista fazer, né? Por estar na face? Por estar na face, por fazer parte da harmonização facial. Uma coisa está diretamente ligada à outra. Né? Não tem como a gente desvincular volume de lábio sem a gente pensar em volume de dente. Claro. Né? Então, essa ligação permite com que o cirurgião dentista hoje possa fazer alguns tratamentos também cosméticos nessa área de rejuvenescimento facial. Perfeito. Quanto mais jovem a gente ficar, melhor. Doutor, obrigada pela presença hoje aqui. Valeu. Valeu. Um Obrigado, ótimo fim de semana desde já, desejando para o nosso forte beijo, né? Valeu. Vamos pro intervalo agora? Eu volto já, é rapidinho, não sai daí.